Acupuntura. Tira, é muito bom. Declaro aberta a presente sessão, então, do órgão especial, submetendo aos eminentes desembargadoras e desembargadores a ata da sessão anterior. Todos de acordo, aprovada. A secretária para o pregão. Item 1, agravo regimental 163/2018, relator excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale, agravante Decision IT Tecnologia Informática Limitada, agravado desembargador vice-corregedor do TRT, impedido excelentíssimo desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto, inscrito para sustentação oral Dr. Marcos Saraiva, pela agravante. Pois bem. Em sustentação oral, advogado inscrito. O senhor tem a palavra, doutor. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor relator, por meio de quem eu saúdo os demais integrantes dessa sessão e registro que, como eu sou de fora, é sempre um prazer estar aqui em Minas Gerais, aqui nesse tribunal, onde nós, advogados, somos sempre muito bem tratados. Trata-se, como já foi adiantado, de um agravo regimental contra uma decisão do excelentíssimo vice-corregedor num caso de correção parcial. A respeitável decisão agravada, ela indeferiu liminarmente a petição inicial, basicamente com 3 fundamentos. O primeiro fundamento seria que o ato impugnado, contra o ato impugnado, caberia uma medida processual no momento oportuno. O segundo fundamento diz respeito ao fato de que o ato impugnado decorreria da liberdade do julgador em externar a sua posição jurídica. E, por fim, a corregedoria não poderia atuar como instância revisora. Meu tempo é curto, então eu terei que resumir o quadro grave, a nosso ver, que decorre dessa liquidação provisória de um acórdão de recurso ordinário, contra o qual coube a interposição de recursos de revistas e, em seguida, agravos de instrumento que estão pendentes de julgamento do TST. Basicamente, o ponto que demanda esse conflito, essa questão tumultuária, a nosso ver, no processo principal, é a liquidação de diferenças salariais. Diferenças salariais que foram deferidas no acórdão regional com base no princípio da isonomia. Não se trata de equiparação de salário, mas sim diferenças salariais para equiparar o salário do reclamante ao salário do cargo de analista de sistemas da reclamada IBM. Constou expressamente no acórdão o seguinte: as diferenças salariais devidas ao reclamante devem ser apuradas com base no salário praticado pela primeira reclamada para o cargo de analista de sistema, vírgula, conforme prova a ser por ela produzida após intimação para tanto. Então, aqui vemos que o próprio tribunal, ao decidir o recurso ordinário, já registrou algumas premissas para o juiz da execução. Primeira, essa verba deverá ser apurada conforme prova a ser produzida na liquidação. E, segundo, a reclamada IBM deverá ser intimada para isso. O próprio acordo colocou uma ressalva, uma combinação de pena. Se não houvesse essa prova, como parâmetro, observar-se a média das remunerações pagas aos modelos indicados na inicial. Pois bem, o juiz da execução, em iniciar a execução, ao invés de, a nosso ver, determinar uma liquidação por artigos, afinal, o próprio acórdão registrou que deveria haver prova sobre a questão, ele determinou a notificação das partes para apresentação de simples cálculos. É curioso que o próprio reclamante, assim que recebeu essa notificação, fez questão de registrar seus protestos e disse ao excelentíssimo juízo da 45ª Vara de Belo Horizonte que essa decisão, que seria necessário intimar a parte para a produção de provas. Afinal, isso consta de forma literal no acórdão. O juízo, infelizmente, manteve a sua decisão, disse que não caberia a ele intimar ninguém, que isso é um ônus da reclamada, apresentar ou não, e o reclamante, para evitar eventual preclusão, apresentou cálculos em torno de R$6 milhões. Vale ressaltar que o reclamante era um analista, trabalhou cerca de 3 anos, ganhava em torno de R$ 1.500 de salário,
apresentou cálculo na ordem de 6 milhões, fazendo a ressalva de que o fazia daquela forma, pois estava havendo um descumprimento da literalidade do acórdão da decisão liquidanda na ocasião. A IBM apresentou cálculos e, nessa ocasião, apresentou também documentos, ainda que não houvesse sido instaurada a liquidação por artigo. Apresentou os contratos de trabalho dos analistas de sistema em Belo Horizonte e apresentou os termos de rescisão do contrato de trabalho também dos analistas de sistema e chegou a um valor em torno de 1.300.000 aproximadamente. A Decision ela buscou documentos de processos contra a IBM e apresentou um cálculo de em torno de 650 mil. A juíza determinou perícia contábil diante dessa divergência, mas, na decisão que ela determinou a perícia, ela registrou que o cargo de analista de sistema era um cargo genérico e que a IBM não possuiria um plano de carreira, e, em razão disso, deveria, ao invés da perita apurar com base na prova, deveria apurar com base na média dos modelos indicados no inicial, que é justamente a combinação que constou do acordo se não houvesse produção de prova, só que houve produção de prova. A perita não se ateve a essa questão. Acredito que, ao ler o acordo, o que ela fez? Notificou a reclamada IBM para apresentar documentos. Que documentos seriam esses? A RAIS, de 2011 a 2014, salvo engano, e todos as fichas financeiras dos empregados com o cargo de analista de sistema. Assim o fez, foram cerca de 40 mil folhas de documentos apresentados. A perita, com base nisso, chegou num cálculo de aproximadamente 2.300.000. As partes puderam se manifestar sobre esse laudo, assim o fizeram, se manifestaram. Em seguida, houve um despacho no sentido de que a perita prestasse esclarecimentos com relação a essa manifestação. E, doutor, eu vou fazer uma intervenção, mas para o senhor concluir, porque o tempo, na verdade, está findo. Já estou concluindo. Obrigado, senhor presidente. Nesse prazo de 5 dias que o juiz permitiu que a perita deveria prestar esclarecimentos, nesse prazo, antes de acabar o prazo, sem manifestação nenhuma aparente, o juiz deu uma decisão anulando toda a perícia e dizendo: olha, a perícia tem que ser feita com base nos modelos indicados e não com base na ordem, proferida por esse próprio tribunal. Em razão disso, foi apresentada a correção parcial e contra a qual ela foi julgada incabível, porque, dentre os fundamentos, como eu já disse, a questão de que caberia recurso. Entendemos que não cabe recurso contra essa decisão nesse momento e não é razoável fazer com que a parte deposite cerca de R$2 milhões. Pois mas aí eu sou obrigado a novamente falar que o seu prazo terminou. Perdão, excelência. Muito obrigado. Nada, não tem nada a desculpar, mas eu sou obrigado a cumprir o tempo aqui. Desembargador Márcio Birval, relator. Senhor presidente, primeiramente, eu, antes de adentrar no voto, quero cumprimentar o doutor Marcos Saraiva pela exposição, que está bem colocada. O doutor Marcos Saraiva esteve conosco no gabinete, nos levou o memorial, é um advogado que mostrou que conhece o processo, que está discutindo, e efetivamente mostrou isso aqui da tribuna também. Cumprimento o ilustre advogado pela sua sustentação. O que nós temos aqui no processo? A empresa Decision e Tecnologia em Informática Limitada aviou uma medida correcional na nossa corregedoria, que foi distribuída ao ilustre vice-corregedor, que indeferiu em limine a inicial da presente correição, por entender que era por causa de indeferimento que não cabia a medida correcional. A empresa Hora Agravante, inconformada com a prestação jurisdicional, aviou esse agravo regimental e ela pretende a reforma da decisão correcional e também da decisão proferida lá na reclamatória trabalhista da 45ª Vara, para que seja instaurada na apuração das diferenças salariais decorrentes da isonomia deferida nos autos da reclamatória, a liquidação por artigos, com a consequente notificação das executadas para a produção de provas sobre o salário praticado para o cargo de analista de sistemas. Então, o agravo regimental quer que se reforme não só
a decisão da Corregedoria para se aceitar a medida correcional e, consequentemente, dando-se provimento a essa medida, que se determine a alteração da decisão lá na reclamatória. Bom, eu estou conhecendo do agravo regimental, ele é próprio, está tempestivo. Para que se possa entender, a matéria correcional vincula-se à liquidação que está sendo processada na reclamatória na 45ª vara. A decisão liquidanda no acordo determinou tão somente que a IBM, que era uma outra reclamada, são duas, Decision e IBM, que a IBM apresentasse a média salarial dos seus empregados sob pena de não o fazendo valer a média salarial dos paradigmas. Para se melhor entender, eu vou ler exatamente o que ficou no dispositivo. Assim, lá do acórdão liquidando. Assim, as diferenças salariais devidas ao reclamante devem ser apuradas com base no salário praticado pela primeira reclamada, IBM, para o cargo de analista de sistema, conforme prova a ser por ela, IBM, produzida após intimação para tanto, sob pena de se acolher como parâmetro a média das remunerações pagas aos modelos indicados na inicial, conforme os demonstrativos de pagamento e outros documentos existentes nos autos. Seria apurado por esses documentos existentes nos autos. Nós sabemos que a medida correcional, ela está prevista no artigo 34 do nosso regimento, e ela é possível desde que não haja recurso. Na verdade, nós sabemos que existem dois pressupostos para qualquer medida correcional. Primeiro, que haja um ato atentatório à boa ordem do procedimento, é o chamado erro de procedimento. E dois, que esse ato não possa ser impugnado através de recurso, não tenha recurso para impugnar, por isso é que existe a medida correcional. Se existir recurso, não há correição parcial. Bom, por sobre isso, nós sabemos que no artigo, na súmula 214 do TST, é expresso que as decisões interlocutórias na Justiça do Trabalho são irrecorríveis, de imediato. E só serão recorríveis se elas forem terminativas do feito. Senão, elas só podem ser impugnadas lá na decisão definitiva, quando a parte terá a oportunidade de questionar a decisão definitiva e todo o procedimento que não tenha sido dentro dos trâmites legais atinentes àquela matéria. Nós tivemos aqui um acórdão cognitivo que comandou a liquidação. E lá não tem nada que diga que a liquidação é para ser feita por artigos. Nós não temos isso lá. O que aconteceu? O juiz, quando chegou para ele esse processo na fase de liquidação, num primeiro momento, parece que ele não leu muito bem a coisa, e mandou que a Decision apresentasse os cálculos liquidatórios. A Decision apresentou, mas só juntou o extrato de um analista. E, com isso, apresentou um cálculo que não chegou nem... um cálculo pequeno, deve ter apresentado o que teria o menor salário base. O reclamante intimado para apresentar os cálculos disse, eu não tenho ainda os extratos nos autos, e apresentou um cálculo astronômico. O juiz mandou fazer uma perícia, a perícia foi feita sem que esses extratos ainda existissem. E o juiz, então, mandou que retornasse os autos para que a perícia fosse feita de acordo com o que foi comandado, que a IBM apresentasse os extratos. E a IBM apresentou. Estão com a perícia todos os extratos. Então, nesse momento atual, a liquidação é possível ser feita como comandada no acordo, porque lá nós temos todos os extratos, é possível se fazer a média remuneratória, se chegar a um valor básico, e daí se partir para o cálculo das diferenças, porque foram apresentados todos os documentos pela IBM. Então, como não há, o que tem lá no comando liquidatório é que a IBM apresentasse os extratos, não que se fizesse liquidação por artigo, porque a liquidação por artigos é clássica, ela demanda a apuração, a aprovação de fato novo, não tinha um fato novo a apurar, não, já tinha sido deferida a isonomia, a forma de apurar essa isonomia com os extratos apresentados pela IBM, que hoje estão nos autos. Então, a despeito, está muito bem colocada a medida correcional, o ilustre advogado fez uma peça lapidar, mas, efetivamente, hoje, existem meios tranquilos do juízo comandar essa liquidação. Por quê? A IBM já apresentou todos os extratos para a liquidação, então é questão agora de apuração aritmética a ser feita. Não fora isso, o que vai acontecer? Por que não pode ser feita a medida correcional nesse momento? Por quê? Apresentado que seja o laudo, o processo voltou para a perita. As partes terão vista desse laudo.
Poderão pedir esclarecimentos. O perito vai apresentar os esclarecimentos. O juiz vai ter que aprovar cálculo para aprovar o valor da liquidação. Feito isso, a parte, evidentemente, vai garantir a execução. A partir daí, a empresa Decision, a executada, poderá apresentar embargos à execução e o reclamante, se não concordar, a impugnação aos cálculos liquidatórios. Dessa decisão, então, é que será possível a agravo de petição, terá um recurso, mas no qual se poderá questionar toda essa tramitação até chegar no valor total da liquidação e na decisão dos embargos. Então, há um recurso, ainda que para um momento que não é o de hoje, mas no qual se poderá discutir toda a matéria liquidatória. E se existe esse recurso, não há medida correcional. Eu, a despeito da bem lançada medida correcional e do bem lançado agravo regimental, eu estou negando provimento ao agravo. Pois não. Os demais desembargadores, como votam? Todos de acordo? Então, eu proclamo que a decisão proferida é no sentido do voto do eminente relator. Conheceu e negou provimento ao agravo. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa noite. Até logo. É o seguinte. Item 2, agravo regimental 139/2018, relator excelentíssimo desembargador Luiz Otávio Linhares Renault, agravante Ministério Público do Trabalho, Procuradoria Regional do Trabalho da Terceira Região, agravado desembargador vice-corregedor do TRT, impedido excelentíssimo desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto. Doutor Eduardo, pois não, o Ministério Público tem a palavra. Senhor presidente, egrégio tribunal, bom, esse agravo regimental, ele teve origem, inicialmente, em um trabalho feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, que resolveu estudar ou verificar as condições em que os motoristas de ônibus de Belo Horizonte estavam trabalhando. Foi um seminário, um estudo, participaram desse seminário tanto o Ministério Público do Trabalho quanto o Ministério do Trabalho. Diante das conclusões desse seminário, o Ministério do Trabalho resolveu formar um grupo especial para fiscalização dessa atividade em Belo Horizonte e região metropolitana. Esse sistema funciona com base em um banco de dados chamado bilhetagem eletrônica, em que, de certa forma, ele registra os horários de trabalho dos motoristas. A duras penas, o Ministério Público e o Ministério do Trabalho conseguiram ter acesso a esses dados. E, realmente, constatou-se, em cotejo com os cartões de pronto, que havia algumas incongruências em relação ao horário desses motoristas. O Ministério do Trabalho fez a sua parte, fez a autuação em 34 empresas, lavrou os autos de infração, e essas empresas, então, elas ingressaram com uma ação declaratória, são 34 empresas, para hostilizar esses autos de infração. Eles não obtiveram sucesso. No primeiro grau de jurisdição, o processo foi extinto sem julgamento do mérito. Aqui, neste egrégio tribunal, a egrégia primeira turma, ela confirmou essa decisão. Essas 34 empresas de ônibus, em sede de declaratória, repita-se, ingressaram, então, com recurso de revista, que também não foi conhecido. Imediatamente, obviamente, ingressaram com o agravo de instrumento, que ainda não foi julgado. Pelo lado do Ministério Público, o Ministério Público fez a sua parte, entrou com as ações civis públicas relativamente a cada uma dessas empresas. O que nós estamos tratando aqui é de uma determinada empresa, que é a São Cristóvão Limitada. Nesse processo, foi juntados os dados dessa bilhetagem eletrônica como indício de prova, foram feitas diversas outras provas, e, na nossa opinião, data máxima vênia, o juiz Leonardo Paz Ferreira, ele simplesmente suspendeu o processo. Suspendeu sob a alegação de que deveria aguardar
o trânsito em julgado da decisão na ação declaratória, que estava ainda pendente de julgamento de agravo de instrumento no TST. Imagine, não é culpa do TST, colhendo do TST, obviamente, a demora que isso vai causar. Ou seja, o processo paralisou. O Ministério Público do Trabalho não tinha outro recurso. Foi o que o doutor, o excelentíssimo senhor desembargador Márcio Ribeiro do Vale disse. Nós não tínhamos outro recurso. Tivemos que ingressar com essa correção, porque a paralisação ela causou um tumulto processual, já que o processo é um caminhar para frente, uma sequência ordenada de atos praticados pelas partes. Entendemos que isso era um erro de procedimento e, por isso, recorremos à Corregedoria, que proferiu decisão da lavra do excelentíssimo senhor desembargador Rio Neto, dizendo que essa correição era incabível, porque não era do Ministério da Corregedoria se imiscuir em atos de jurisdição. Bom, o Ministério Público entende que, ao contrário, obviamente, data máxima vênia, a Corregedoria pode se imiscuir em atos de jurisdição desde que a parte não tenha recurso e que o ato seja considerado de tumulto ou subversão processual. Então, dentro dessa linha, que o Ministério Público pede e espera, com a devida vênia, que essa decisão ela não seja acolhida nesta Igreja Corte, considerando que o Ministério Público não tinha outro recurso. E, caso contrário, se não for acatado, esse processo vai ficar parado por um bom tempo. Muito obrigado. Pois não. Tem a palavra o eminente relator, desembargador Luiz Otávio Renault. Eu já distribuí o meu voto. Sim, pois não. E eu, pedindo vênia a sustentação oral do Ministério Público, foi muito claro, relatou muito bem o que ocorreu no processo, mas eu acho que eu estou confirmando a decisão do desembargador Fernando Rios, vice-corregedor, porque eu estou entendendo que é uma interferência no juízo natural, a forma de procedimento. Eu tive a impressão que esse caso ficou aí numa zona fronteiriça, talvez um mandado de segurança, mas interferir no procedimento, na convicção do juiz. Há até uma divergência do desembargador Cécio, e eu, caso o meu voto prevaleça, eu vou fazer uma correção, porque realmente a suspensão de uma decisão liminar do vice-presidente à época, o desembargador Ricardo Morhalen, foi no sentido, ele reconsiderou, e eu não percebi isso no processo. Foi muito bem observado pela divergência, e ele suspendeu a tramitação apenas com relação às multas que haviam sido impostas, e essa matéria está realmente sub júdice. Mas, de qualquer maneira, no meu modo de ver, essa questão ainda continua em discussão e em debate na esfera de convicção do juiz. Eu acho que não se trata de um erro de procedimento que um corregedor possa interferir e dizer ao juiz como proceder, suspender ou não o processo. Eu acho que há outros caminhos. Então, eu peço vênia e estou negando provimento ao agravo. Pois não, desembargador. A divergência manifestada do desembargador Cécio, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, primeiro eu peço desculpa ao ilustre relator, porque eu só pude apresentar essa divergência hoje de manhã ainda. Então, fui na última 10ª hora, mas dado o volume de trabalho que esse tribunal nos dá. Não, mas eu agradeço e foi muito bem lançada, e eu pude observar, ainda houve tempo de eu verificar que lá no gabinete nós não detectamos essa reconsideração que foi feita pelo, salvo engano, foi até em sede de agravo do desembargador João Bosco Pinto Lara, mas que interferiu e manteve apenas com relação às multas e não com relação à questão da bilhetagem eletrônica. Mas, senhor presidente, a questão já foi bastante resumida pelo procurador e pelo relator, no voto aborda bem a questão, mas é só um retrospecto rápido, porque as empresas de ônibus, são 40 e tantas, sofreram várias autuações pelo Ministério do Trabalho em função desse negócio da bilhetagem eletrônica.
E aí o que aconteceu? Elas entraram com ação anulatória, todas elas numa ação só, que caiu na 47ª Vara do Trabalho. E, à época, doutora, se eu não estiver equivocado, foi dado uma liminar para suspender, para não inscrever na dívida ativa. E esse processo veio, só que depois, só o melhor juiz, doutora Adriana Rossini, que estava na 47ª, ela extinguiu a ação, sem julgamento do mérito, entendeu? Extinguiu lá. E aí, houve um recurso ordinário nesse processo, nessa ação relatória 1008 seguida, que caiu para a primeira turma, e, paralelamente, eles deram o nome de ação cautelar inominada para dar efeito suspensivo, na verdade, pretendendo uma tutela de urgência para impedir que fosse escrito. A doutora Cecília, que era relatora na época, deu essa liminar para impedir essa na dívida ativa. O processo chega na turma, a primeira turma decide no sentido seguinte, supera a questão, fala que era cabível a ação sim, mas já dentro do mérito, e julga improcedente a ação anulatória, e, no mesmo acordo, ela caça a tutela de urgência que ela tinha dado na tutela antecipada. Ou seja, podia prosseguir a questão da dívida ativa. As empresas entraram, então, com recurso de revista. O doutor Ricardo Moalli, vice-presidente à época, meu vice-presidente, e, paralelamente, elas pediram que fosse dado tutela de urgência para que não fosse na dívida ativa e que fosse suspensa todas as ações. Ele deu uma decisão liminar, mandando suspender tudo. Quando ele deu essa decisão liminar, o Ministério Público do Trabalho ingressou com pedido de reconsideração, se assim não entender, ser visto como agravo regimental, dizendo que não poderia prevalecer aquela decisão, e também a União Federal. Quando o Ministério Público entrou com o agravo regimental, o doutor Morhalen retratou-se. Falou, tem razão, eu dei mais do que o devido, porque a cautelar inicial foi só para não inscrever na dívida ativa. Portanto, não pode suspender as ações judiciais. E por que ele disse isso? Porque o Ministério Público do Trabalho tinha várias ações ajuizadas contra várias empresas, essas ações civis públicas, que estavam suspensas pela decisão liminar dele. E ele, então, retrata essa decisão e fala, não, a liminar é só para não inscrever na dívida ativa. O agravo regimental vem para o nosso pleno, aí o Ministério Público fala assim, então eu desisto do meu agravo regimental porque já me atendeu, eu quero prosseguir com as ações. O pleno, então, homologa a desistência do Ministério Público, aprecia o agravo regimental da União e fala, não vai escrever na dívida ativa, porque vamos aguardar essa questão lá, porque senão a dívida ativa terá outros consecutários. Ponto. Isso em 2017. Essa ação que estava tramitando lá na 19ª Vara, o juiz agora em 2018, 1º de março, o que ele faz? Ele vem e diz o seguinte, tendo em vista que foi dada a liminar no processo 10.008 para suspender as ações, porque na cautelar, que a doutora Cecília dando, portanto, eu suspendo. E ele diz o seguinte, e considerando que a primeira turma do TRT negou provimento ao agravo regimental deposto pela União, porque ele confundiu, porque, aliás, o agravo regimental na ação cautelar, que tinha deferido, e aí ele vai e manda suspender essa ação civil pública até o trânsito julgado da 10.008. Acontece que essa decisão que determinava a suspensão das ações judiciais, ela foi revogada pela primeira turma quando julgou a ação principal. E ela revogou essa liminar. E mais ainda, o doutor Morhalen, que tinha dado a liminar, ele também tirou a liminar. Então, não tem mais. Esse tribunal já falou que essa ação ordinária não pode, a ação anulatória não pode suspender as ações civis públicas. Isso está expresso no voto do doutor Morhalen, tanto que o Ministério Público do Trabalho desistiu do agravo regimental e nós homologamos no pleno. Aí, quando chega lá agora, esse juiz, depois disso tudo, ele fala, eu vou suspender essa ação civil pública até aguardar o trânsito julgado da ação anulatória. E aí, o que acontece? O Ministério Público do Trabalho fala assim, bom, mas não pode, tem uma decisão que não pode suspender. Ele ingressa com agravo regimental. Quando ele ingressa com agravo regimental, a corregedoria fala o quê? Não, ele tem recurso para ir, eu não posso entrar, não, é ato judicando. Ok. Aí, ela entra com agravo regimental aqui agora e o voto dela não deixa de manter. Aí eu fiquei com muita dúvida, porque eu penso o seguinte, o processo está parado, com base numa decisão do juiz, com dado numa liminar que já foi revogada, porque ele entendeu que aquela que suspendia, porque tinha uma liminar mandando suspender, não tem liminar desse tribunal mandando suspender esse processo mais, está parado. Essa decisão que ele deu já foi depois, já tinha sido cassada a liminar. O processo está parado.
E não tem recurso propriamente, tecnicamente, não tem. Recurso ordinário não tem nada, o processo está parado. Enquanto não transitar em julgado, esse processo não anda. Teve uma audiência semana passada lá, o juiz está aguardando a adesão dessa agravo regimental aqui na medida constitucional para saber o que vai fazer. Se nós entendermos que contra esse ato cabe mandado de segurança, aí não é recurso, é ação, ok, aí nós vamos manter, eu até em tese manteria a decisão da corregedoria. Estou entendendo que aí é caso mesmo, é erro em procedendo, porque ele parou o processo com barro, invocando uma decisão liminar que não existe. Aí eu estou achando que há um tumulto processual e esse processo vai ficar parado lá até transitar em julgado de ação anulatória e que nós já falamos que não tem que suspender por causa da ação anulatória. Falou a primeira turma e falou o vice-presidente desse tribunal, admitiu o recurso de revista. Portanto, é essas razões, porque eu, respeitosamente, em relação à apresenta divergência, eu entendo que aqui cabe realmente a medida coercional e aí o meu voto é no sentido de admitir o processamento da medida coercional, porque o excelentíssimo corregedor indeferiu a inicial, eu daria provimento para admitir o processamento e concederia a medida liminar, que foi solicitada, para determinar ao juiz da 19ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, doutor Leonardo Passo, o regular prosseguimento da ação judicial número 10382, proferindo-se ao final sentença como entender direito. E, em consequência, eu estou determinando, penso que talvez é chamar, mas se não tiver Vossa Excelência mais experiente, estou determinando um retorno aos autos da corregedoria para prosseguimento de julgamento final da medida coercional. Se Vossa Excelência entender que é o caso, já julgamos uma vez. É essa a decisão que eu respeitosamente apresento. Ou seja, eu dou a liminar para determinar o prosseguimento da ação principal subjacente. Pois bem, desembargadora Juliana. Eu só queria esclarecer essa questão quanto para determinar o prosseguimento de uma outra ação civil pública com exatamente o mesmo objeto, já foi apreciado pela SDI e determinada essa ordem. Então, nos unindo essas mesma situação fática, uma ação civil pública com base na bilhetagem eletrônica, que aí o juiz da 29ª Vara determinou a suspensão, para aguardar o prosseguimento do feito, a tramitação do feito até julgamento. Isso já foi apreciado também em sede de mandado de segurança. Não, mas não vai ficar, não. Pois não. Então, nós temos divergência estabelecida. Começa a colher votos pelo desembargador Márcio Vidigal. Presidente, eu vou pedir vênia a divergência, eu vou acompanhar o relator. Relator. Desembargadora Lucilde. Eu também vou acompanhar o relator, senhor presidente. Aqui, nesse caso, as multas, elas estão suspensas. E as multas, elas são a razão principal desses processos aqui. Eu acho que isso justifica essa paralisação do processo por parte do juiz de primeira instância. Então, eu acompanho o relator. Vossa Excelência acompanha também. Desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Presidente, eu estava convencido que o relator estava certo, mas depois dessas explicações todas, eu estou vendo que nós estamos diante de uma situação que o despacho do juiz de primeiro grau que manteve essa suspensão não tem um recurso de imediato e nem tem a perspectiva de um recurso futuro que possa reverter essa situação praticada no curso da tramitação, porque esse processo vai ficar paralisado lá e, com isso, impedindo o julgamento. E dois, não tem recurso e houve um erro de procedimento, porque a determinante suspensiva ela está afrontando a própria retratação que foi feita pela vice-presidência judicial, dizendo que não haveria suspensão. Então, é preciso que haja um comando para o juiz, para que ele, já foi, esse despacho já foi cassado, então, volte a dar curso a esse processo para ele poder andar. Então, me parece que há um erro de procedimento, que não tem recurso de imediato e que, efetivamente, esse erro está bastante evidenciado, então, que seria importante. Agora, eu não faria igual a divergência de voltar o processo para a corregedoria, porque o provimento que ele está dando de mandar que o processo tenha tramitação normal no primeiro grau, já é o próprio mérito também da medida. Então, eu acho que poderia dar o provimento e já determinar a medida, né? Mas o processo ficaria julgado aqui em definitivo. Assim, sim, ele tem que voltar para a corregedoria, porque a corregedoria vai voltar para a corregedoria para fazer o quê? Não, assim como o órgão especial já decidiu que é assim, eu confirmo isso. Ela vai ter que confirmar a nossa decisão. E a nossa decisão, a liminar em si, já é o próprio mérito da medida. Então, eu achava
prudente, com o maior respeito à colega Renaud, de acompanhar a divergência, mas que já julgando a matéria em definitiva aqui no órgão especial. Respeitosamente, entendo assim. Já de uma vez, a própria conclusão dele é só ele cortar aquela parte de baixo que manda voltar para a corregedoria. Eu achava que seria razoável assim, respeitosamente. Não, seria até um juízo de cassação. Né? Porque senão nós voltamos para lá, a corregedoria joga improcedente a nossa decisão aqui. Um juízo de cassação. Não, ficaria. Pois é, mas está dando ali, eu sei, mas de qualquer forma já fica assim. Só que vai perder o objeto depois. Ó. Deu a liminar, perdeu o objeto. Eu não ouvi. Eu indeferi liminar. Eu sei, mas se voltar, vai perder o objeto com essa liminar que ele está dando. Perdeu o objeto. Razão, não sabia, não tem que processar. Pode ser que tenha outra razão. Eu acho que está vendo, eu acho que às vezes o juiz tem outra razão. O desembargador Emerson está pedindo a palavra. Tudo bem. Pode ser, esse processo para ver que eu realmente fiquei meio confuso. Eu não estou vendo o despacho do juiz no teor que o desembargador Sérgio viu. Ele faz uma análise de toda essa tramitação da ação anulatória, etc. No final, me parece que não foi em face da suspensão ou não da liminar do processo anterior que ele suspendeu esse processo. Ele parte do pressuposto, e vou ler o último parágrafo, considerando que a primeira turma do TRT negou o provimento ao agravo regimental interposto pela União Federal nos autos da referida cautelar inominada, deve ser suspenso o trâmite do presente feito, mas não é por causa da suspensão do outro processo, não. E aqui vem o fundamento que ele usa. Até que seja proferida decisão sobre validade da utilização dos dados oriundos do sistema de bilhetagem eletrônica, uma vez que as conclusões fiscalizatórias fundamenta-se também em apuração de jornada por meio de sistema de bilhetagem eletrônica. Me parece crer aqui que o juiz de primeiro grau entendeu assim, para que eu possa decidir esse segundo processo, eu preciso que o anterior esteja completamente decidido, senão eu vou proferir decisões conflitantes. Não tem nada a ver com a suspensão ou não da liminar do outro processo. Aí eu concordaria com o relator que, para que a gente dê a correição, acolha a correição, nós estaríamos imiscuindo no poder decisório desse juiz. A questão de visão, o despacho do juiz me pareceu muito confuso. Eu realmente não me parece tão claro que seja em razão da liminar. De suspensão que estava lá, que a primeira turma cassou, depois o primeiro vice-presidente também cassou. É outro fundamento. Entendi. Então, não sei. Mas o Sérgio... Pessoal, eu queria fazer essa... Eu estou com o despacho aberto aqui. Pois é, está aí, mas está agora aberto aqui, porque eu tirei cópia de tudo. A questão é a seguinte, primeiro tinha a reclamada alegou uma preliminar de prevenção da 47ª. O juiz rejeita. Ele falou, se assim rejeita a preliminar em epígrafe devendo a presente reclamação trabalhista, permanecer em término de juiz. Aí ele começa a apreciar a questão de suspensão. Permita ler, eu vou ler tudo. Contudo, vírgula, deve ser observado o teor da decisão proferida em ação cautelar inominada 00-10742-22-2016-50300. Por meio do qual foi deferida liminar inaudita altera paz para conferir efeito suspensivo ao recurso ordinário interposto pelas partes no processo 00-100-08-98-2016-0185, restabelecendo os efeitos da tutela antecipada concedida até o julgamento do recurso ordinário naquele feito, ID, número tal, naqueles autos. Bem como determinou, abre aspas, ele grifa, a suspensão dos processos administrativos e das cobranças de multas e contribuições sociais relativas aos autos de infração e NFDC, quando fundado na utilização do sistema de bilhetagem eletrônica para a sua jornada. Fecha aspas, grifo 9. Continua. É o outro parágrafo, do jeito que o doutor Emerson leu. E aí não tem ponto, é direto. Considerando que a primeira turma do TRT negou o provimento ao agravo regimental pela União Federal, PUMG, nos autos da referida cautelar inominada, vírgula, é todo o fundamento. O fundamento é esse. Deve ser suspenso o trâmite do presente feito, até que seja proferida a decisão sobre a validade da utilização dos dados oriundos do sistema de bilhetagem eletrônica, uma vez que as conclusões fiscalizatórias fundamentam-se também em apuração da jornada por meio do sistema de bilhetagem eletrônica. Ponto. Diante do exposto, por hora, resta prejudicada a análise sobre a realização de prova pericial.
Data máxima, a fundamentação dele toda é porque tem uma liminar que suspendeu e, portanto, o processo depende e eu defiro. É isso a leitura que eu fiz. Posso estar equivocado, mas é o que está escrito aqui. Que tem a vírgula. Hein? Antes de uma vez que tem a vírgula. Aí muda o sentido. Desembargador Zé Maria. Só por essa discussão que a gente já vê que não é erro em procedimento, não é erro de procedimento. Se nós estamos discutindo aqui se é cabível, se não é cabível, etc., é óbvio que isso aí data é erro injudicando. A doutora acabou de dizer que um caso análogo, não sei o quê, foi julgado mandado de segurança lá na sessão especializada. E acho que o caso é de mandado de segurança, sim. Medida correcional, como é que o corregedor vai examinar toda essa matéria e virar para o juiz e falar, você está todo errado. Você está baseando nisso que não existe, você está baseando naquilo que não existe, então você dá prosseguimento aí. Como? A sessão especializada, sim, no mandado de segurança, pode ordenar que ele faça, mas o corregedor, isso aí não é medida que o juiz simplesmente engavetou o processo. Simplesmente fundamentou uma decisão, está aí fundamentada, e grande, né, fundamentada, certo ou errado, está fundamentado. Isso ele paralisou o processo mediante fundamento jurídico, fundamento que ele examinando o processo. Então, isso, acho que data vênia. Se o Ministério Público acha que está todo errado, vamos entrar com mandado de segurança, como entrou em outro caso. Agora, medida correcional, acho que está... Até porque essa discussão nossa aqui já demonstra que não há um simples erro de procedimento. Então, data vênia, eu acompanho o relator, negando... Já estou antecipando, mas... Sim, claro, eu entendi. Eu também tenho esse ponto de vista quanto ao mandato de segurança. O que me ocorreu desde o primeiro momento... eu estou só antecipando, porque você tocou na questão, para mim, central. É que cabe um recurso, não é bem recurso, cabe uma ação judicial, uma ação constitucional. Não quer dizer que a correição fique na dependência somente de recurso, fique na dependência de pronunciamento judicial possível. Qual é o possível nesse caso? Em tese, ao que parece. Me parece que o mandato de segurança. Hein? Sim, pois é. É por isso que eu estou dizendo. Então, não teria correção. Foi indeferido. É porque aí a norma é muito clara nesse sentido. Mas também não caberia se recurso houvesse. A não ser que houvesse um prejuízo monumental para a parte, irreparável a qualquer tempo, por qualquer meio. Mas quando cabe o mandado de segurança, não cabe a correição. Bom, também é o ponto de vista que eu formei. Mas no mandado de segurança também, eu fiquei lá mais de quase 20 anos lá, sempre assim, se cabe correção, não cabe mandado de segurança. Se cabe mandado de segurança, não cabe correção. Uma coisa exclui a outra. Sim, pois é. E costuma-se dizer também que quando se discute muito fato é porque não caberia mandado de segurança. Também tem isso. Mas aí, no caso, o fato é uma consequência, tendo em vista o direito. Terá havido ou não violação de direito líquido e certo, né? Bom, vamos continuar colhendo os votos. Desembargador Maria Laura. Eu também vou acompanhar o relator. O relator. Desembargadora Maria Lúcia Cardoso. Faço essa questão do erro judicando e erro procedendo. Eu estava com plena divergência do doutor Sérgio. Eu não estou conseguindo ouvir. Eu estava acompanhando, em princípio, a divergência do doutor Sérgio. Ah, sei. Mas faço esclarecimento sobre o erro judicando e erro procedendo. Então, acho que aqui seria o caso do mandado de segurança também. Mandado de segurança, tá. Você acompanha o relator, então. Desembargador José Murilo já acompanha o relator, desembargador Emerson parece que também, com o relator, desembargador Sérgio é divergente, desembargador Marlon. Presidente, ontem eu e o Sérgio debatemos isso. Sim. E a minha preocupação era exatamente essa. Acho que realmente o processo não deve ficar suspenso, mas acho que é mandado de segurança. Desde o outro nós já estávamos conversando. A divergência que o desembargador Sérgio trouxe, ela foi muito, ainda que eu não acompanhe o voto de Sua Excelência, né? Foi muito bem deduzida, na verdade. E foi ela quem provocou, de fato, a discussão, etc., porque estamos todos, a maioria de nós, acompanhando o voto do eminente Isso não relator. pode ficar, né? Mas eu não estou vendo exatamente o campo para a correição, se de imediato está me parecendo que é possível o mandado de segurança. Está dentro do prazo ainda para o mandado. Pois é. 120 pelo que eu vi aqui. Se teve prazo para correção, prazo para mandado de segurança, vem daqui um tempo. Mês dia 1º. Hein? Mês dia 1º, ainda já longe. Dá tempo. Dia 4? Só repetir o que está aí. De julho, Só repetir o que pelo que eu vi aqui. Mas um dia Bom, desembargador Marlon acompanha o relator.
Eu não sei se o relator vai constar no voto, que é um erro em judicando. Não, tal. vai acrescentar. Mas eu estou acompanhando o relator. Eu estou ajudando. Doutor Renaud está perguntando. Não, Se Vossa Excelência vai constar no voto que é um erro em judicando, na verdade, só para... Eu estou de acordo com o relator. Já está constando aqui. Está bem. Ele está me dizendo aqui, parece que ele vai acrescer que não cabe mandado de segurança, que não cabe medida proporcional, que possivelmente seja o caso de mandado de segurança. E se cabe mandado de segurança, não cabe medida proporcional. Senhor presidente, se me permite, então. Sim, é claro. Porque a linha que divisa a medida com os mandados é muito tênue. Realmente, eu confesso que eu tenho muita dificuldade. A casa que eu tenho pleno, mas tem casa que tem muita dificuldade. Essa é uma linha tênue. Se o relator mudar a parte final lá da recusa que ele já disse que vai, da retratação do doutor Morali no voto, e colocar que caberia um mandado de segurança, o senhor até retira a divergência? Entendi. Porque, na verdade, eu coloquei em face dessa questão. Se for feita essa retificação no voto, aí eu não me oponho também, não. Entendi. Vossa Excelência acompanharia também, desembargador Renaud fará. Porque aí fará. Resolve o problema. Então ficamos todos, desembargadora Se não Juliana. houver, peço desculpa àqueles que me acompanharam, mas é só para tentar harmonizar o entendimento. Foi ótimo, porque se permitiu debate mais aprofundado da questão. Desembargadora Juliana. Eu estou vendo fazer a tentativa de uniformizar, porque eu, a princípio, concordo, sim, com as ponderações do desembargador, nosso decano, Márcio Ribeiro, de que não haveria recurso. E acho que é caso, sim, de um prejuízo irreparável para a parte, porque isso vai ficar anos sem ser julgado, e é um assunto sério que já perdura anos no judiciário de jornada. Inclusive, o Ministério Público tendo desistido de um recurso com base numa decisão que foi proferida nesse processo. Então, eu realmente acompanharia a divergência. Podemos adaptar o voto no sentido mas eu acompanharia a divergência nesse sentido. Eu vou ficar vencida. Você vai ficar vencido. Presidente, aí Vossa Excelência mantém, não, tá? Eu vou manter, porque eu estou fazendo um esforço de ser unânime no voto. Isso. Porque se acompanhamento vai manter, aí eu voltaria o voto. Você também fica vencido. Teremos 3 vencidos. Não, mas aí eu fico, então. Aí eu mantenho, então, por questão de coerência. Então, estão vencidos, proclamo que estão vencidos os desembargadores Márcio Ribeiro do Vale, Sérgio e Juliana Vignoli. Mesmo assim, eu farei esse adendo. Não há nenhum problema, eu acho que seria mais esclarecedor e atenderia a todos. Está ótimo. Presidente, já julgado, é claro, e eu não participo, assim se decide. Eu só queria compartilhar dessa... Eu também tive essa discussão lá no gabinete, e eu concordo com o desembargador Marlon, eu também não quero que esse processo fique suspenso, não. Mas eu imaginei que, ao indeferir, que o Ministério Público do Trabalho, que eu venho da SDI 1, que o Ministério Público do Trabalho entraria imediatamente com mandado de segurança. E aí me surpreendeu quando eles vieram com o agravo regimental, só fazer esse registro. Mas que eu tive essa dúvida também, mas achei que não era. Também porque a SDI tem acolhido. Lá no mandato de segurança é discutível também, né? Mas a SDI tem deferido, né? O próprio doutor Zé Murilo, que já saiu, lembrou disso. Né, que poderia recolocar o processo em andamento pelo mandato de segurança. E foi o que eu imaginei. Achei mais fácil que pela correição. Tá. Podemos seguir? Seguinte. Item 3, recurso administrativo 208/2018, relatora excelentíssima desembargadora Juliana Vignoli Cordeiro, recorrente juíza Verena Sapucaia Silveira Gonzalez, recorrido desembargador primeiro vice-presidente do TRT, impedido excelentíssimo desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. Muito bem. Relatora, eminente desembargadora Juliana Vignoli Cordeiro. Vossa Excelência tem a palavra. Em 2015 foram deferidas férias para a juíza Verena Sapucaia, as férias de 7 de maio de 2015 a 12 de junho de 2015. Em 11 de maio, quer dizer, já no curso dessas férias, ela mandou um e-mail para o tribunal pedindo a suspensão dessas férias para gozo de licença gala, o que foi deferido pelo então vice-presidente, desembargador Emília Facchini, para quem até inicialmente o processo tinha sido distribuído. Quando, em 2000, então essa situação ela já não tinha sido objeto de nenhum tipo de questionamento, até que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho
ele fez uma apuração, inclusive aqui no tribunal, quanto às concessões de férias, de licenças deferidas de 2011 a 2015. E, ao avaliar as férias da doutora Verena, ele oficiou o tribunal no sentido de que não estava sendo cumprida a determinação do Conselho Superior de Justiça do Trabalho, no sentido de que não pode haver suspensão de férias, a não ser, excepcionalmente, também foi depois que essa exceção passou a ser admitida, no caso de licença para tratamento de saúde. Então, aí quando a doutora Verena entrou com novo pedido de férias, a administração já decotou esses 7 dias que seriam da suspensidade que haviam sido concedidos da licença dela em 2015. Foi quando ela recorreu, né? O desembargador vice-presidente, doutor Márcio Flávio, manteve a decisão no sentido que estava sendo cumprida uma decisão do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, com base depois de uma avaliação administrativa feita, supervisão administrativa feita aqui no TRT. O meu voto é no sentido de manter a decisão do excelentíssimo desembargador Márcio Flávio, no sentido do decote desses dias, ou seja, do indeferimento do pedido da juíza Verena Sapucaia da Silveira, com base estritamente no entendimento CSJT a respeito da matéria. Pois bem, alguma divergência? Todos estão de acordo? Tem sido essa a posição da administração. Né? Devia ter emendado, porque elas férias depois das férias. Pois é. Qualquer coisa assim. Da minha parte, eu tenho feito a mesma coisa, inclusive um deles é o juiz auxiliar da presidência, que eu também decotei. Indefere o problema, indefere. Ele está indeferido. Decotei. Ele não recorreu, eu até estimulei que recorresse, para parecer muito democrático, mas decisão irrecorrível. Senão você carrega ele para a volta. Que assessor recorrendo no assessorado. Deve ser outro. Pode dar minha decisão. Tem uma referência. Pode. Matérias administrativas, item 1, processo 258/2018, autorizar a convocação de juiz titular de vara do trabalho para substituir no egrégio tribunal. Estão todos de acordo? De acordo. Item 2, processo 277/2018, referendar a convocação de juiz titular de vara do trabalho para substituir no egrégio tribunal. Estão de acordo? Item 3, processo 276/2018, suspensão de funcionamento de foro e vara do trabalho. Querem alguma explicação sobre isso? Eu e o desembargador Rogério tivemos Não, a gente está sabendo. Tá. Então, de acordo. Item 4, matéria administrativa 296/2018, interessado juiz Leonardo Tibo Barbosa Lima, autorização para residir fora da jurisdição. É 298. 298. 298. 36. 296. Desculpa. Leonardo Tibo. 296. Desculpa, eu estou errado, a Thelma está certa. É isso mesmo. Bom, está em discussão. Aqui há o parecer, neste caso específico, pelas razões alinhadas no despacho do desembargador Rogério Vale Ferreira, ele, neste caso, diz ele, neste caso específico, e sem prejuízo do entendimento firmado em processos anteriores, manifesto mais favoravelmente a pretensão do doutor magistrado. O tribunal defere, está de acordo, acompanha? Vossa Excelência fica vencido e os demais? Eu acompanho. Peraí, eu não estou entendendo isso. Ele é de uma jurisdição, só não vai morar na sede? Olha isso. Morava em Pará de Minas. E a sede é de Itaúna, A esposa tem casa lá, tem família lá. Tudo pertinho. É tudo pertinho. Faz diferença. Mas ele está na mesma região, na mesma sub-região. Quadro móvel da 5ª sub-região, cuja cidade sede é Divinópolis. Cidade sede de Divinópolis. Eu sei, mas ele não é que está querendo estar em Belo Horizonte para morar. Não. O senhor presidente, eu poderia... Ele solicita autorização o caso é para diferente, residir, eu até... desembargadora Maria Laura, para residir em Itaúna. Que é da mesma sub-região. Eu não sei de cabeça, mas acho que é, porque... da mesma sub-região, e todas são muito próximas. Todas são muito próximas. Ele atua.
Pois não, desembargador Renaud. A minha suspeição, porque também foi servidor do gabinete. Pois não. Durante anos e anos, como a juíza Carla, na sessão passada, e, por coincidência, ambos passaram em primeiro lugar em concursos também, diferentes, mas também. os dois foram aprovados. Como nós somos agraciados com bons servidores na casa. Todos nós. O gabinete dele está lá treinando a turma. Ele está lá treinando a turma. Declarou suspeição o desembargador Luiz Otávio Renaud. Matéria administrativa, isso não é processo. O desembargador Márcio Ribeiro do Vale fica vencido, os demais aprovam, todos aprovam, também aprovam, seguindo aqui o parecer do corregedor. Desembargador Emerson. Eu considerando o parecer, eu aprovo. Sim, considerando o parecer. Eu normalmente indeferiria, mas nesse caso específico aqui... Eu tenho ficado vencido. Eu acho também. Desembargador Sérgio. Não, eu queria exatamente ressaltar isso, porque, normalmente, depois dos últimos eu também, dos jogos especiais, eu também passei a indeferir. Só que esse aqui tem uma particularidade. Ele já mora fora da sede da sub-região, que ele mora em Pará de Minas, já foi deferido para os jogos especiais. Ele já escolheu a sub-região certa. Ele é da Divinópolis, só que ele mora em Pará de Minas. Já foi deferido para esse prêmio. Agora ele está pedindo para Itaúna. Não vai fazer diferença, porque nós já deferimos lá. Então, a situação dele difere de todas as outras. Por isso que... E a própria corregedoria fala, dada a particularidade, que ela defere. Por isso que eu também estou acompanhando. O parecer do desembargador Rogério foi muito preciso, né, na explicação deste fato, e ele que normalmente indefere, no caso, opinou favorável. Ô, Mário, o jogo que hora que é? Às 9? Pois é, dona. Tem 5, matéria administrativa 298/2017, interessado, desembargador Luiz Ronan Neves Cury, aposentadoria voluntária, autorizar o processamento do pedido. Defiro. Todos de acordo com as homenagens, apenas para fazer esse registro aqui ficar gravado, já para o conhecimento de Vossa Excelência, com homenagens prestadas pelo desembargador Márcio Ribeiro do Vale como decano, no Tribunal Pleno. Mas, Vossa Excelência, só para esclarecer... Isso que eu ia perguntar, ainda vai ao Pleno? Não. Na verdade... Ela encerra aqui? Então, eu queria fazer essa homenagem, não vou cansar, mas eu quero registrar o seguinte, que eu fui contemporâneo de faculdade do eminente desembargador Luiz Ronan Neves Cury, que deve ter formado 6 meses ou 1 ano antes, mas fomos lá contemporâneos por muitos anos, e depois ele ingressou primeiro do que eu na magistratura, logo depois eu ingressei, mas sempre estivemos juntos. Quando Sua Excelência foi presidente da AMATRA, né, eu fui tesoureiro, né, quer dizer, aquele cargo que o presidente escolhe em quem ele confia, né? Eu fui tesoureiro, embora, no nosso caso, ele fosse o mão fechada e eu o mão aberta, mas fizemos uma dobradinha para chegar numa média boa, né? Num equilíbrio, exatamente. E, então, eu faço essas lembranças apenas para demonstrar o apreço que eu tenho pelo desembargador Ronan, admiração, e o parabenizo pelos relevantes serviços prestados à Justiça do Trabalho, e lamento, né, a sua aposentadoria precoce, vamos dizer assim, mas merecida, porque ele já tem o tempo necessário, né? E tivemos junto também na advocacia, quer dizer, as nossas trajetórias são muito próximas, né? E, por isso, eu queria fazer esse registro aqui. Presidente, e uma homenagem que nós já recebemos aqui, uma das páginas mais bonitas aqui hoje foi a leitura, a homenagem que o desembargador Márcio, realmente de emocionar, não apenas nas imagens, nas metáforas, mas também na concisão e no perfil do homenageado, de modo que qualquer acréscimo que fizesse aqui ficaria sempre muito aquém das brilhantes e bonitas palavras do desembargador Márcio. Aqui todos os reportagens. Eu imagino que sim, pelos anteriores, mas eu não tinha realmente, eu não tinha ainda participado,
Mas, de qualquer forma, eu gostaria que ficasse a minha... Não, isso é claro. Vossa Excelência estava fora, não tinha chegado ainda, isso é claro, sem dúvida nenhuma. Mas ficam feitas as homenagens de Vossa Excelência também, o que constará da ata, e todos incorporamos ou reiteramos aquelas que foram antes prestadas no discurso belíssimo que o desembargador Márcio Ribeiro do Vale proferiu. Desembargador Emerson, pois não, claro. Estou aderindo a todas as manifestações, como diz o desembargador Luiz Otávio Renaud, próximos nomes. Não teria nem condições de fazer acréscimo algum, dado o brilhantismo das palavras que já foram feitas, mas, em razão de nós sermos contemporâneos de concurso, nós somos do mesmo concurso, eu gostaria só de fazer essa menção especial à minha grata satisfação de ter sido colega dele, né, de concurso, e termos trilhado juntos esse período. Ele é apenas um ano mais velho do que eu, né, mas... Vossa Excelência, essa parte, Vossa Excelência, fiz questão de... Isso aí eu já não posso falar, porque eu sou mais velho que os dois. São várias lembranças que temos, né, como colegas de concurso, vários jantares, várias reuniões. E muito me honra ter participado da turma de concurso do desembargador Luiz Ronan. Então, eu gostaria de aderir. Não teria palavras mais sensíveis para externar, além das que já foram feitas, mas eu gostaria de fazer essa homenagem especial à Sua Excelência como colega de concurso que sou dele. Pois não, desembargador Emerson, também vai ficar consignada, viu? A homenagem que Vossa Excelência fez do desembargador Fernando Rios e de todos os desembargadores, com base na que já havia sido prestada na sessão do Pleno. Pois bem, seguinte, Thelma, processo Item seguinte. 6, processo 275/2018, aposentadoria da servidora Rita de Cássia Rosenthal Caetano Silva. A servidora Rita de Cássia Rosenthal Caetano Silva, aposentadoria dela em discussão, todos aprovam, com as nossas homenagens e reconhecimentos, exatamente, o que será depois objeto de ofício nesse sentido. Tanto homologada, aposentadoria. Pois não, Thelma. Item 7, matéria administrativa 299/2018, referendar a portaria conjunta 223/2018, que dispõe sobre o funcionamento do TRT da Terceira Região nos dias 29 e 30 de maio de 2018. Todos de acordo? Está certo. Carona nessa portaria dos... Acabou? Muito bem, terminamos. Tem alguma comunicação? Nada havendo mais... Pois não, muito obrigado. Obrigado. Um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.